Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Gauranitai, Jai Radha Krishna, Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Que bom que neste domingo estamos aqui reunidos com esse propósito, de expandir palavras que falam sobre a suprema personalidade de Deus. Isso é motivo de felicidade maior para um espírito que cumpre, a ordem querida da suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, que nos pede para estar sempre cantando as suas glórias, já que Krishna é o próprio Deus e que ele, sabendo que não há alternativa para nos iluminarmos, realmente, e sairmos dessa condição material, se não for simplesmente por entendê-lo e nos rendermos a ele. Então, cientes disso, os devotos simplesmente cumprem essa ordem suprema de revelar o Senhor Krishna, ou o santo nome, para todas as pessoas, assim como o próprio Krishna faz, vindo falar sobre ele, se revelando como essa divindade, para que todos conheçam quem é a fonte, a origem de tudo. De modo que essa é uma misericórdia muito especial de Deus para tirar de uma vez por todas as dúvidas de quem é Deus, de quem somos nós, do que estamos fazendo nesse mundo, qual o propósito da criação material. Então o Senhor Krishna vem, nos explica maravilhosamente, no Bhagavad Gita, no Bhagavatam, no Chaitanya Charitamrita. Essa é a bênção de Deus. E todas as pessoas que realmente realizaram essa potência de Vishnu, de Krishna dentro do coração, devem seguir a direção, o rastro que Krishna deixou nesse mundo, tentando de alguma forma levar essa mensagem de Deus para as pessoas que estão vivendo assim totalmente fora do eixo, vamos dizer, uma vida sem significado, e isso traz muito sofrimento e escuridão, principalmente nessa forma humana de vida que tem uma inteligência estimável assim, para compreender os assuntos do espírito. Mas como esse conhecimento está sendo assim relegado, negligenciado, e também as pessoas estão depositando muito a sua fé somente em instituições, em religiões e filosofias que não falam sobre quem é Deus. Então as pessoas, por mais boa vontade que tenham de evoluir nesse universo, elas ficam desfocadas do propósito real, que é essa rendição aos pés de lótus do Senhor Krishna. Então nós temos que realmente, se somos devotos do Senhor Krishna, tentar levar essa mensagem da melhor forma possível, com carinho, sem esperar assim resultados assim fantásticos, para que nós sejamos reconhecidos como mensageiros de Deus, mas
humildemente devemos seguir, né, a vontade de Krishna conforme ele revela no Bhagavad Gita, que a missão de todo aquele que entendeu que é um servo amoroso de Krishna deve passar essa informação para outros corações, para que as pessoas iludidas compreendam a sua posição real, né, como servos eternos. Então isso aí é uma atitude, eu diria, de irmandade espiritual. Todo mundo, quando estamos nessa consciência divina, enxergamos todas as pessoas como irmãos em Deus. Só que alguns irmãos estão assim esquecidos por diversos, né, motivos encantadores dessa energia material que os levam a viver uma vida assim completamente inútil, né? Eu diria assim, uma vida estúpida, absurda, onde a alma simplesmente esqueceu de si própria e quer desfrutar ao máximo desse mundo material sem reconhecer quem é o verdadeiro proprietário, quem é o verdadeiro desfrutador da existência. É dessa forma que colocamos, né, toda a nossa energia para tentar beneficiar ou iluminar essas almas que estão tão desleixadas de buscar nessa forma humana de vida os pés de lótus, né, da fonte original da existência, né, a causa de todas as causas, a verdade absoluta, que é o Senhor Krishna, conforme ele se revela. Estamos muito felizes por estar avançando aqui no estudo do Srimad Bhagavatam. Pretendemos depois fazer várias palestras, né, para manter essa chama do conhecimento vivo, porque acaba que com essa influência da energia de Kali Yuga, né, essa era de trevas, as pessoas vão meio que amornando no serviço devocional a Deus e deixando, né, para depois esse incentivo do coração para revelar o conhecimento divino para o mundo. No 7º canto do Bhagavatam, a história de Prahlada Maharaj. Então eu vou tentar aqui contar a história desse pequeno devoto, né, que era chamado Prahlada Maharaj. Esse devoto, hoje em dia, ele assumiu essa posição de zelar por todos nós. Então, quando oferecemos nossas respeitosas reverências a Prahlada Maharaj, assim, estamos criando um vínculo muito poderoso com a revelação de Deus em nosso coração, de modo que é muito assim profundo, santificado, né, estudar esse 7º canto do Bhagavatam. Prahlada Maharaj é uma das 12 autoridades devocionais que tem assim, voz para falar perfeitamente sobre Krishna. Então, Prahlada Maharaj, apesar de ser essa autoridade devocional, esse devoto puro de Krishna, ele nasceu numa família de ateístas, né? Não só ateístas, mas teístas ferrenhos. Seu pai, né, Hiranyakashipu, todo mundo já ouviu falar, né? Hiranyakashipu quer dizer cama macia e ouro. É esse nome assim que é dado assim como uma alegoria, né, para esse demônio que era o pai de Prahlada Maharaj.
E toda a história desse sétimo canto é essa saga, né, do pai de Prahlada Maharaj não aceitar a sua condição como devoto puro, porque ele, né, Hiranyakashipu, era o maior dos demônios, sim, governava todo o universo, todos os semideuses tinham, assim, pavor, terror dele, tinha poderes, né, absurdos, e usou esse poder para, assim, conquistar todo o universo, né, como fazem todas as pessoas que recebem poder e têm uma natureza, assim, desviada, demoníaca. Podemos observar os políticos do mundo, né, quando recebem do povo um determinado poder, um pequeno poder comparado com o poder de Hiranyakashipu. Então os políticos, não só os políticos, todos os seres, os empresários, todo mundo que recebe, nem que seja um mínimo de poder nesse mundo, né, são pequenos demônios comparado a Hiranyakashipu, e usam de forma incorreta as suas posses, os seus bens, né, a sua riqueza, e acaba que eles criam uma desarmonia no mundo, fazendo com que a maioria das pessoas viva, assim, de uma forma dependente e miserável, né, passando fome e tendo que labutar tremendamente para conseguir, né, um mínimo desejável de sobrevivência. Isso tudo é a natureza de Kali Yuga. Então, Prahlada Maharaj, que era um devoto maravilhoso de Krishna, o exemplo que devemos seguir, né, principalmente aprender as suas instruções, nasceu na família de ateístas, de pessoas que não estavam realmente interessados em cultivar o serviço devocional a Krishna. Prahlada Maharaja era, vamos dizer assim, o reflexo oposto, né, de tudo que um pai quer para a sua vida, para as suas intenções demoníacas. Imagina, então, Krishna criou esse passatempo maravilhoso do sétimo canto do Bhagavatam, fazendo esse contraste, né, onde o maior de todos os demônios que controlava o universo, ele teve um filho, assim, maravilhosamente divino, totalmente rendido a Krishna, né? Vivia em consciência de serviço devocional desde quando nasceu, assim. E aí, nesse embate, se desenvolve esse passatempo, onde Hiranyakashipu, representando as forças, né, demoníacas do universo, combatem ardilosamente, né, arduamente também, as forças, né, divinas que estão representadas em Prahlada Maharaj. Então, isso quando lemos esse passatempos, né, devemos nos ater nesse sentimento de estar do lado de Prahlada Maharaj, para que essas qualidades possam ser entendidas em nosso coração e assim vençamos, né, o nosso ego, assim, totalmente demoníaco, que é ampliado, vamos dizer assim, pelo momento em que acontece uma era de escuridão completa chamada Kali Yuga. Essas forças, né, escuras da natureza são ampliadas no momento atual aqui em que estamos vivendo, e por isso podemos observar que a vida espiritual aqui, assim, essa vida real, onde as pessoas estão realmente rendidas a Deus e tentando de alguma forma, né, voltar para o mundo espiritual, é quase nula.
Krishna diz, né, Sa Mahatma Sudurlabha, tal grande alma que se rende a mim nessa Kali Yuga é muito rara. Mesmo que as pessoas se digam, né, devotas, assim, mas essa questão de se render a Krishna é um ou outro, é muito raro, né? Então Srila Prabhupada, que teve uma missão gigantesca desse planeta material, né, traduzindo todos os livros, percorrendo o mundo assim, acho que umas 14 vezes, né, levando toda a sua potencialidade dada por Krishna para ensinar às pessoas, já que Srila Prabhupada era um Sakyavesha Avatara, uma pessoa dotada de poder por Krishna para espalhar a consciência divina no mundo inteiro, né? Revelando realmente Krishna como a pessoa suprema. Essa era a missão principal de Srila Prabhupada, de não deixar o impersonalismo e o vaziismo, né, ou o niilismo serem as expressões referentes a Deus como a causa última. Então Prabhupada, mesmo assim, né, como falamos, né, que Krishna disse que é muito rara uma alma se render a ele, mesmo Srila Prabhupada nos disse que se ele conseguisse fazer uma pessoa que fosse nesse mundo se tornar um devoto puro de Krishna, né, um devoto puro como ele, então Prabhupada disse que a sua missão estaria cumprida perfeitamente. Podemos ver então, né, o grau de dificuldade que uma pessoa tem, mesmo tendo todo o conhecimento espiritual, de assumir essa postura interna de se render completamente à suprema personalidade de Deus, se desapegando assim de toda a performance da vida materialista. Maya em Kali Yuga, né? Maya é a energia de Krishna que cria a ilusão, é muito poderosa, muito poderosa. E as pessoas de Kali Yuga, como elas estão infectadas pelos modos materiais da paixão e da ignorância, também assim se tornam muito fracas em relação à vida espiritual, né? Elas são assim pessoas caídas nesse oceano de ignorância. Então, assim, Krishna teve que vir nessa Kali Yuga há 500 anos atrás, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é assim a encarnação mais magnânima de Krishna, mais magnânima, mais assim misericordiosa nesse sentimento de amor de Srimati Radharani. E Chaitanya Mahaprabhu em Kali Yuga simplesmente nos deu esse processo muito fácil de cantar o santo nome do Senhor Krishna, o Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então Chaitanya Mahaprabhu facilitou a vida, né, de todos, vamos dizer assim, kali-yugenses. Ele nos dando esse processo que, apesar de estarmos vivendo na era mais escura e pesada, né, desse ciclo de eras que acontece, da performance de evolução humana, mesmo assim ele nos deu o processo mais fácil. Então eu diria que toda alma que realmente confiasse em Chaitanya Mahaprabhu, que se rendesse aos seus pés de lótus e cantasse com convicção, devoção e amor
né, esse santo nome está recebendo assim o maior benefício, né? Às vezes falamos assim, mas se eu vivesse numa era de ouro, então era tudo mais fácil, eu ia meditar lá por tantos mil anos, assim. Mas se você entende que, poxa, agora eu só vou viver no máximo 100 anos de idade, mas ao mesmo tempo eu tenho o processo derivado da maior misericórdia de Krishna, né, Chaitanya, e se eu cantar esse nome, simplesmente ele é tão poderoso que equivale a todos os processos das outras eras que eram mais iluminadas, e daí Krishna diz que você se liberta assim muito facilmente. Temos que aproveitar essa oportunidade, já que estamos aqui em Kali Yuga e recebemos essa misericórdia especial de Krishna, porque Deus ele é o Pai maravilhoso, Deus é amor puro, e a ideia de Krishna é que ele quer resgatar todas as almas que estão vivendo aqui nesse mundo material de uma forma assim idiota, né, ilusória, sem nenhum sentido. Tudo aqui é como um sonho. Todos os seus planos, né, todas as atividades assim não tem porquê, não tem nenhum senso. Esse desejo de conforto material, de tentar ganhar muito dinheiro, de ter todos os tipos de desfrutes, de curtir, né, assim, de ter fama, todas essas coisas assim, sem Krishna, não fazem sentido. Só que as pessoas, elas são, desde o seu nascimento, né, criadas, e em suas mentes são induzidas uma realidade em que as faz acreditarem que a vida é isso, né? Você acorda, né, trabalha, tem uma família, né, tem filhos, tem um emprego, e aí você se diverte de alguma forma, viaja, depois você dorme, depois tenta fazer planos melhores para ficar, né, de bem com a vida, de uma maneira mais confortável. E assim você vai alimentando tantos desejos, mas isso é como um sonho. Porque na forma humana de vida, a vida em si só tem relevância quando nós despertamos nessa forma humana para a nossa condição espiritual e assumimos a nossa posição real, né, na espiritualidade, usando essa forma humana de maneira favorável para obter aquilo que Krishna está propondo, né, no Bhagavad Gita e no Bhagavata. Essa tentativa de despertar o nosso amor por Krishna, temos que ter mais foco, né? Mais foco, assim, porque cada dia em Kali Yuga é muito precioso, já que a nossa vida aqui é muito curta, e também quando chegarmos à velhice, né? Se não cultivamos a vida espiritual, assim, nosso cérebro estará assim, meio que degenerado. Então temos que pedir a Krishna para que na velhice ele se mantenha, né, brilhante em nosso coração, para que sigamos a nossa vida devocional e na hora da morte desse veículo físico possamos nos lembrar dele adequadamente e nesse estado de consciência possamos, né, voltar para o nosso lar original espiritual. Se não fizermos isso, estaremos assim simplesmente usando a nossa inteligência para
viver um tipo de vida animal mais sofisticada. Entende? Então, Krishna não espera de nós, né, que sejamos assim, melhores materialmente. Assim. Krishna não está interessado em nos dar coisas materiais, né, apesar dele, né, se dispor a isso, já que ele criou a energia material para deixar que a gente tente, né, viver sem ele. Viver sem Krishna é tentar viver uma vida animalizada, né, com mais glamour, ou uma vida também degradada. Isso aí vai da escolha de cada um. Mas então, se nós simplesmente despertamos porque ouvimos, né, da boca de um devoto puro sobre qual é a realidade da existência, então imediatamente, né, tomamos uma atitude de estabelecer a nossa consciência nessa divindade, de seguir esse processo misericordioso em Kali Yuga, de cantar o santo nome de Krishna, de estudar as escrituras do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, de fazer do nosso coração um local sagrado, onde podemos, né, meditar diariamente em Deus. Porque se não fizermos isso na forma de vida humana, assim, não há sentido de viver. É isso que todos os devotos puros, né, principalmente Narada Muni, assim, têm nos dito assim, enfaticamente. De que adianta respirar, ter sentidos, né, boa visão, boa audição, assim, tudo, né, a língua, se não estamos usando para glorificar ou apreciar de alguma forma Deus, a causa de todas as causas, o Deus revelado por Ele mesmo. Essa é a nossa missão na vida humana, né? A missão não é fazer algo assim espiritual no mundo. Isso aí vai ser uma consequência natural da nossa autorrealização. Então, em primeiro lugar, devemos buscar esse contato com Vishnu em nosso coração. E depois entender que Vishnu é uma expansão de Krishna. E que Krishna está aqui dentro do nosso coração como Vishnu, simplesmente para nos orientar adequadamente dessa forma misericordiosa que Ele tem, a voltar para a nossa situação, né, espiritual. Krishna, ele respeitou a nossa decisão de querer viver sem Ele, nessa prisão aqui que é o universo material. Então Krishna, mas é igual um filho, né, assim, que se perde em drogas, em alucinações, assim, o pai naturalmente não quer que seu filho, né, se degrade a tal ponto, assim. Então quando Krishna ele vê que a alma, depois de avançar em consciência nas várias formas, né? Temos 8.400.000 formas em todo o universo. Quando nós atingimos essa forma humana de vida, então Krishna, assim, ele se preocupa. E de dentro do nosso coração, ele começa a ativar energias para que tenhamos desejos sinceros por Ele. E também, pelo lado externo, Ele nos contacta de alguma forma, seja com uma pessoa santa, ou pelas escrituras, ou então Krishna faz algum arranjo, onde você vai em determinado lugar, tem uma certa experiência, que você tem revelações, e isso vai mudar a sua vida completamente. Porém, Krishna, ele
Ele é um cavaleiro e ele respeita a nossa decisão, né? O nosso livre-arbítrio. A partir do momento que você escolhe realmente desenvolver a sua consciência divina, a sua consciência de Krishna, então Deus, dentro do seu coração, naturalmente começa a se revelar, porque esse é o desejo de Krishna. E a partir do momento que Krishna vai se revelando em nosso coração, naturalmente o nosso amor por ele vai, né, despertando cada vez mais, porque somos, assim, naturalmente servos amorosos, eternos de Krishna. Só que esquecemos disso. Estamos nos identificando com uma forma humana e achando que estamos separados de Deus, porém, na verdade, não somos essa forma humana de vida. Somos o Espírito, somos partes integrantes de Krishna, que estamos vivendo a ilusão de ser uma forma humana e por causa disso queremos desfrutar a matéria sem reconhecer o proprietário supremo de toda a existência, o único amigo real que nunca vai te abandonar, né? Entendendo também que tudo deve ser usado para o desfrute de Krishna. Não podemos desfrutar a existência material iludidos, pensando que somos o corpo material, porque isso vai trazer reações que vão nos algemar cada vez mais nessa natureza material. Então Krishna, ele vem bondosamente para nos explicar como devemos agir para atingir, né, a consciência superior, ou seja, como fazer para nos libertar da mente, essa mente que age como inimiga quando esquecemos a nossa posição eterna de servos amorosos de Krishna. Tudo que devemos fazer é nos voltarmos para Krishna com sinceridade, né, de coração, com devoção, e então Krishna ele vai se revelar naturalmente. Não tenham dúvidas disso. Krishna está explicando tudo isso no Bhagavad Gita de uma forma muito simples. Não é que Deus seja algo assim extraordinário e que não, assim, isso vai demandar uma tremenda energia para entendê-lo ou para ele nos aceitar, porque somos pecaminosos. Então Deus está nos julgando, assim. Então não é nada disso. Krishna é pai, é um amigo, né? É uma mãezona. Krishna simplesmente vai se revelar tão logo paremos com essa atitude absurda de não desejá-lo, de desejar somente as coisas materiais, que quando muitos são só para uma vida e após a morte desse corpo, você não vai levar nada, né? Como dizia o mestre, né? De que adianta você ganhar esse mundo inteiro, ser o melhorzão, né? O mais poderoso, o mais rico, o mais assim, né? Cheio de desfrute sensual, famoso. De que adianta tudo isso, assim, quando terminar essa forma física, seja você habitante de planeta superior, ou de planeta qualquer um, né, assim, intermediário, inferior, acabou esse corpo, infelizmente você vai ter que voltar, né, para outra condição, de acordo com as suas reações. E quanto maior é a pessoa nesse mundo, nesse tipo de orgulho desvinculado da suprema personalidade de Deus, assim, mais infernal essa pessoa será na outra vida. Então não importa, temos que aplicar toda a nossa energia
em receber o benefício máximo da existência, que é nos conectar com Krishna dentro do nosso coração. E assim, através dessa labuta, ou dessa luta diária contra a nossa mente, atingir esse patamar espiritual, onde recebemos, né, a misericórdia de Deus, a graça, para voltar para o mundo espiritual e assim atingir as alturas reais do espírito, onde vamos estar participando diretamente, né, dos relacionamentos, né, com Krishna no mundo espiritual, ou com Vishnu, né, nos planetas Vaikunta. De modo que, retornando, Prahlada Maharaj, ele nasceu, né, entre demônios muito poderosos. Essa é a jogada de Krishna, mostrando que se você ativar um pouquinho da sua devoção em pureza, você vai vencer todas as condições adversas e negativas que possam, né, vir até a sua alma para tentar desviá-lo. Então, devemos compreender que nesse mundo há duas espécies de pessoas, como Krishna diz no Bhagavad Gita, que são, né, os demônios e as pessoas santas. Isso está no capítulo 16 do Bhagavad Gita, onde podemos estudar as qualidades, né, demoníacas e as qualidades divinas. Esses seres divinos também são chamados de semideuses. Então, qual é a diferença entre eles? Devemos entender que a principal diferença é que os semideuses, ou as pessoas divinas, são devotadas, né, ao Senhor Supremo. E que, ao contrário, né, os demônios, as pessoas ateístas, eles não acreditam em Deus, porque são materialistas. Então, essas duas classes de pessoas, elas sempre existiram e existem aqui nesse mundo material. Porque esse mundo material é uma criação de Krishna para que possamos exercer o nosso direito, né, de querer estar com Deus ou não. Temos o direito, né? Só que quando estamos com Krishna, a nossa vida entra em harmonia, em alegria, em felicidade. Há um sentido de existir. Enquanto que as pessoas que não querem estar na companhia de Deus, que preferem viver na ilusão do corpo material, entram em uma vida, né, desarmoniosa, com muita ganância, muita cobiça, luxúria, assim, uma vida completamente agitada, ou uma vida de loucura. É isso que explica o Bhagavad Gita. Então, Prahlada Maharaj era, né, não só uma pessoa santa, mas um devoto puro de Krishna. E nesse mundo não tenhamos a ilusão de que todo mundo vai ser bonitinho, todo mundo vai ser devoto de Krishna, tudo vai ser harmonia. Não, não é assim, porque o mundo material, ele é feito de dualidades, de contrastes, né? Amigos, inimigos, dessa forma, né? Nem todo mundo vai ser nosso amigo, nem todo mundo vai ser nosso inimigo. Porém, Krishna pede-nos no Bhagavad Gita para termos uma visão equânime, né? Observando que essas designações de amigos e inimigos estão simplesmente nessa observação de que há pessoas com tendências divinas, de acordo com o seu karma, né, a sua evolução, a sua busca, o seu tempo
distada de experiências nesse mundo material, e há pessoas assim demoníacas que ainda estão muito desejosas de experimentar a energia dessa natureza material, tentando de alguma forma agir como Deus, né? Então, assim, não nos iludamos, né? A harmonia nesse universo significa estar situado em amor a Deus. O amor é essa palavra, né? Todo mundo que está vibrando em gratidão, em amor a Deus, ele está bem nesse mundo. Não está assim tão agitado, com medo, desorientado. De modo que isso é uma escolha. É uma escolha natural. Então Krishna fala, pensa sempre em mim, né? Torna-se meu devoto, me adora, presta reverências a mim, que você vai entrar nessa sintonia do amor, compreendendo que tudo mais é uma grande ilusão, e aí você vai seguir sua vida na boa, né? A qualquer momento a morte pode acontecer para essa forma humana, que é maravilhosa nesse sentido, quando usamos a inteligência para compreender Krishna. Qualquer momento a morte vem e derruba, né? Qualquer ego, assim, por mais poderoso que seja, né? Como era o ego demoníaco de Hiranyakashipu. Então Hiranyakashipu era dotado de poder por Deus para executar esse passatempo aqui nesse mundo material. E Krishna, né? Krishna queria lutar com alguém aqui nesse mundo material e enviou um dos seus devotos do mundo espiritual para se tornar esse demônio Hiranyakashipu. Então imagina o poder desse ser, né? Era algo assim imenso, porque Krishna ele não gosta de lutar com um demônio fraco. Esses demônios aí que desafiam Deus, assim, pessoinhas humanas, materialistas, assim, Krishna não tem nem graça. Então quando Krishna manda um demônio aqui é para criar o caos e a confusão assim, em todo o universo, né? Só num planetinho, não. Então Krishna ele é assim, né? Ele é o máximo, ele não gosta de desafios pequenos. E Prahlada Maharaja nessa história também é o máximo, né? Ele é o poder devocional de um devoto por Krishna, assim, que ninguém vai vencer. Por mais demônio que o pai de Prahlada Maharaja fosse, nem chegava perto do poder devocional de Prahlada Maharaja. Então, quando pensamos nesse sentimento de entender quem é Prahlada Maharaja ou quem é um devoto puro de Krishna, isso deve estimar o nosso coração a entrar nessa sintonia e de pensar que, né, ninguém vai nos derrotar nesse mundo material se simplesmente estamos conectados assim, em pensamento e sentimentos com Krishna. Isso é relevante, né? É edificante, é maravilhoso poder saber que quando estamos cantando constantemente o nome de Deus, quando estamos assim pensando em Krishna com devoção, com amor, né, nos associando com os devotos amáveis de Krishna, então nossa vida é diferenciada. Estamos seguros. Sabemos que estamos protegidos por Krishna e que nada negativo vai acontecer na nossa vida, porque estamos sob a tutela direta assim, de Krishna. E Krishna, na hora que Ele quiser, Ele nos tira aqui desse planeta da maneira que Ele quiser, e muitas pessoas podem ver isso como algo assim, um mau agouro, né? Uma negatividade, mas não, é Krishna. Se você estava pensando em Krishna e você abandona seu corpo de uma hora para outra, seja, sei lá, num acidente, qualquer coisa, assim, foi porque Krishna quis, né? O devoto puro, ele tem autoridade sobre o tempo, porque ele está sob o controle de Krishna e sempre
em qualquer situação que um devoto puro abandone esse mundo material, será simplesmente um arranjo que Krishna fez, porque Krishna ele fica muito ansioso para levar o seu devoto puro para o mundo espiritual e ter assim, relações avançadas de amor com essa alma, né? Somos criados para isso por Krishna, mas mesmo assim Krishna nos dá essa oportunidade de querer vivermos sem Ele, sem estarmos rendidos a Ele. E isso é o que se chama, né, de pessoas demoníacas, que rejeitam esse convite de Krishna, que está agora mesmo no nosso coração, nos dando todas as condições que queremos. Krishna ele é tão bom que ele mantém a nossa ilusão, porque nós queremos viver iludidos. Ilusão significa sofrimento, vida miserável, identificação com aquilo que é simplesmente um peso, né? Esse corpo material, quando não estamos usando nessa tarefa de despertarmos o nosso amor inteligente por Krishna, ele passa a ser uma carga, né? Que vamos levando com 1000 problemas, assim, mentalmente hipnotizadas por um sistema explorador, né? E dessa forma vamos chegar na velhice cheio de doenças, de medos, e iremos reencarnar de novo aqui em Kali Yuga, em alguma posição que nem sabemos, que pode ser muito mais miserável do que estar numa forma humana de vida. Entende? Krishna explica que podemos assim cair para espécies, né, inferiores à forma humana, porque se escolhemos viver como, né, num estado vegetativo ou num estado animalesco, então a nossa consciência vai nos levar para esse tipo de forma e teremos que evoluir assim de novo, né, por tantas formas até chegar de novo na forma humana de vida. Então é muito perigoso quando não sabemos como agir humanamente nesse mundo, entendendo qual é o objetivo, né, principal da forma humana, quando Krishna nos forneceu amigavelmente essa forma, né, humana. Temos que entender para que ela serve. E essa forma humana, ela é feita por Krishna para que possamos fazer, né, o sacrifício de despertarmos a nossa consciência divina, a nossa consciência espiritual, né? Ela é destinada à autorrealização espiritual, e quando estivermos afinadinhos, né, conectados com Krishna, vivendo sempre na dependência de Krishna e não na dependência da ilusão de Maya, então Krishna, na hora da morte dessa fisicalidade, né, vai nos levar de volta para o seu reino. Então, demônios e santos, né, sempre existiram nesse mundo. Não adianta, né? Como se diz assim, se você quer viver um mundo maravilhoso, bem-aventurado, todo mundo consciente de Deus, uma fraternidade assim incrível, então vai para o mundo espiritual, né? Krishna está falando, só aqui em Vaikuntha, onde todo mundo está sob a tutela da minha potência espiritual, a minha energia interna, é que as pessoas ficam nessa mentalidade de amor a Deus assim o tempo todo, né? Apesar de lá não existir esse fenômeno tempo, né? Mas nesse mundo material não, é uma prisão. Se você quer ficar aqui, não adianta querer um mundo legal, um mundo bom, um mundo melhor, apesar até de na era de Satyuga, que é a era dourada, isso acontecer de uma forma, né? Mas também não é tão perfeita assim, né? Sempre vão haver
semideuses e demônios brigando, como atualmente está acontecendo aqui nessa era de transição do planeta Terra. Há uma guerra no plano invisível atualmente, né? Entre seres umbralinos e seres de luz. Então é a mesma coisa que falar demônios e semideuses, e tudo é sempre assim, essa repetição pacata da vida, onde uns tentam, né, se apoderar e explorar e querer serem superiores uns aos outros, né? Essa competição é Kali Yuga. Temos que sair daqui o quanto antes, já que recebemos essa informação do Bhagavad Gita e que estamos ouvindo, né, muitas pessoas que estão conectadas com Krishna falando desse benefício máximo, e se simplesmente estamos cantando, né, o santo nome, o Mahamantra, né, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se estamos assim cantando, pensando em Krishna, né, adorando, entendendo que Ele é Deus e que, como somos servos eternos amorosos deles, a única coisa que nos resta fazer, né, nisso que se chama a dimensão real e verdadeira, que é o espírito que somos. Então, isso vai nos colocar numa posição assim muito vantajosa e confortável nessa Kali Yuga, e teremos as bênçãos misericordiosas do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, nesse humor de Srimati Radharani, que é a energia, né, máxima de amor de Deus, a energia do serviço devocional. Tudo isso à nossa disposição, se simplesmente dermos um passo, né, com desenvoltura, com atitude sincera, honesta em relação a Deus. Tudo isso a nosso dispor aqui nessa forma humana, não importa que seja Kali Yuga. A escuridão, ela só existe para as pessoas que vivem sem a consciência de Krishna. É isso que temos que entender, né? Não há, assim, se uma pessoa está com Krishna, ela está na luz, ela está no sol. Então, se você está no sol, né, dentro do seu coração, não há escuridão. Krishna, com o conhecimento interno, né, Krishna é chamado o Chaitya Guru, né, o Guru interno, ele vai dissipar naturalmente toda essa escuridão da nossa ignorância com a luz do conhecimento, que é Ele mesmo. Todo conhecimento da vida espiritual é Krishna manifestado nesse mundo material, e Ele está dentro do nosso coração como Vishnu, e se meditamos em Vishnu, naturalmente estamos em contato com o aspecto, né, Tite, de total consciência, de total conhecimento. Isso tudo vai ser nos revelado pela intuição. Vamos compreender perfeitamente a posição de Krishna. Não adianta simplesmente ficar estudando o Bhagavad Gita e outras escrituras com a mente, porque a mente é material. Usamos a mente apenas para nos convencer de que devemos nos render a Krishna nessa prática do serviço devocional, e a partir dessa prática purificamos a nossa existência, criando as condições adequadas para que Krishna se revele ao nosso coração. E isso vai acontecer de uma forma tão simples, que você vai ter a certeza absoluta da sua escolha, e desse modo você vai atingir a paz tão pretendida em seu coração. E Krishna explica que somente através dessa paz, quando estamos nessa consciência transcendental, é que o nosso aspecto Ananda, de felicidade, se manifesta. Uma consequência, né, da consciência transcendental é essa paz,
onde vivemos felizes, seja nesse mundo espiritual, seja nos planetas infernais, seja nos mundos espirituais. Simplesmente, se estamos com Krishna, não há coisa assim de lugar, espaço, tempo. Assim. Estamos em Krishna, estamos situados no todo, na realidade suprema, e isso vai acalentar cada vez mais pureza em nosso coração, até que nos tornemos devotos puros de Krishna e vivamos uma vida, né, com total vitória e sucesso, assim como era, né, a vida de Prahlada Maharaja, desde sua meninice. Já era um devoto puro desse calibre, vivia feliz, mesmo num reino, né, pretensamente, né, do maior demônio, e o seu pai tinha muita inveja dele. Inveja porque queria que seu filho se tornasse um demônio, né, um rei para governar em seu lugar. Mas vamos deixar esse assunto para a próxima reflexão, né, aula reflexão aqui, para que recebamos cada vez mais bênçãos para compreender, né, e desenvolver em nosso coração essa vontade mínima por se render aos pés de lótus do Senhor Krishna e cumprir a missão da vida humana. Ok? Então, sinta-se abençoado se você está nessa forma humana de vida e está realmente colocando todo o seu esforço em manter a sua mente fixa nos pés de lótus do Senhor Krishna, conforme, né, ele nos pede assim tão carinhosamente no Bhagavad Gita e no Bhagavata. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar continuidade à história aqui de Prahlada Maharaj. Ok? Então, um abraço em todos. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, a Sri Sri Radha Krishna, a Sri Sri Radha Gaura Nitai, a todas as glórias, todos os devotos reunidos. Haribol.